Estamos a 9 dias da Páscoa, uma data que faz brilhar os olhos de quem ama chocolate, mas você já deu uma pesquisada no valor, no preço dos ovos de Páscoa nos mercados, Felipe Pereira? Olha, Sandra, eu olhei, chorei, aí olhei de novo e fiquei bravo. Essa foi a sequência. Ficou na vontade por enquanto, Felipe. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma barrinha de chocolate. Ah, pelo menos é isso, né? Não vai ficar ali com aquela sensação de, não consegui comprar nada, né, Felipe? Pois é. Aliás, tem uma pesquisa feita por um instituto, o Instituto Nexus, que aponta que mais de 50% dos brasileiros, alguma coisa assim, pretendem trocar o ovo de Páscoa por barras e bombons de chocolate por conta justamente do preço. Exato, e isso faz sentido, viu, Felipe? Porque tá realmente caro. E uma pesquisa do Procon aqui de Campinas traz esse reflexo pra gente, né? O cacau está mais caro, aí o preço também chega às prateleiras. Por exemplo, né? Foram analisados 15 produtos que tem em 7 mercados. 5 desses produtos, a diferença é de 22% de um mercado para outro. Tem isso ainda, né, Felipe? Além de estar caro, tem essa diferença de um estabelecimento para o outro. Uma barra de chocolate de 80 gramas, por exemplo, em um mercado custa R$ 6,99, no outro R$ 8,19. E aí 2 produtos chamam bastante atenção, que são exatamente as barras de chocolate, aquele chocolate amargo. A diferença de preços é de 36%, enquanto no mercado custa R$ 10,99, no outro R$ 13,40, ou seja, aí R$ 2,40 mais caro. Felipe, ontem eu tive uma experiência também, tem campanhas, né, nas escolas também para fazer doação de caixas de bombom, e vi pela internet um valor de R$ 10,99 e no mercado, na loja física, encontrei a R$ 17,99. Tá bom pra você? E aquela caixinha que tá cada vez menor, né? Que daqui a pouco você abre e tem 2 bombom dentro. E aí, gente, a orientação é aquela sempre, né? Pesquisar mesmo pra não ter que pagar ainda mais caro do que tá o preço do chocolate, né? Tem a verificação aí por meio dos anúncios, que foi o que eu fiz, né? Vi de forma online. Tem uns que tem até os jornaizinhos, né? Também distribuídos. Mas é isso, para não ficar também no prejuízo, né? Vai adoçar a boca aí, adoçar a vida, mas vai amargar no bolso. Amargar o bolso, exatamente. Mas, além do Procon, tem também uma fiscalização que normalmente é feita, né, pelo Inmetro, porque tem muitas confeitarias, né, tem também essas que são das fábricas mesmo, né, que chegam aos mercados, e tem ovos de tudo quanto é tamanho, né, de tudo quanto é cor. Tem também aqueles que vêm com os brinquedinhos. E aí, como é que a gente sabe, né, se as características daquilo que está anunciado realmente condiz com o produto? A gente vai entender com Pedro Rueda, que é fiscal regional do IPEM de Campinas, que está conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, Pedro. Olá, bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Prazer estar aqui para esclarecer algumas dúvidas que possam ter. Vocês já fazem periodicamente mesmo as fiscalizações, ainda mais quando tem, né, épocas comemorativas de maior consumo de produtos, né? Qual tem sido o olhar do IPEM, pensando aqui em Campinas e nos diferentes produtos? Nossa fiscalização é feita diariamente, tanto nos produtos sazonais, né, que são de época, Páscoa, Natal, quanto todos os produtos que são comercializados nos mercados, nas padarias e todas as lojas que vendem produtos pré-embalados, né? Nós chamamos de pré-embalados todos aqueles que já são apresentados para o consumidor nos pontos de venda com alguma indicação de peso. Certo, e aí pensando então nessa sazonalidade da Páscoa, né, que não é só o chocolate, né, tem também os peixes, e qual deve ser a atenção do consumidor para os produtos? Isso. Em relação aos ovos de Páscoa, chocolates, a primeira orientação sempre é estar de olho no peso do produto, peso líquido, que é indicado na embalagem, né?
O peso do produto, ele está sempre se referindo ao produto alimentício. Então, você tem um ovo de chocolate, o que interessa ali, peso líquido, ele é o que tem de chocolate, tanto de ovo de Páscoa quanto bombons que possam estar incluídos ali dentro. Excluindo o peso de embalagem e os brindes, como você comentou, que podem ser brinquedos, podem ser brindes de outra natureza. Uhum. Em relação aos brindes, se for o brinquedo, ele tem que ter também, a gente tem que estar sempre atento para saber se esse brinquedo está certificado pelo Inmetro, pelos órgãos delegados do Inmetro. Sempre vai ter a indicação de idade, faixa etária na embalagem do produto, e indicação se esse brinquedo, esse brinde, ele passou por certificação pelos órgãos delegados. Podem conter brindes de outra natureza que esses não precisam, tipo canecas ou maletas que podem estar incluídos ali no produto. Então, a primeira e mais importante é sempre estar atento à questão do peso líquido mesmo, que tem que se referir ao alimento que está sendo comercializado. Antigamente, a gente tinha muito aqueles produtos que eram comercializados por numeração, mas cada fabricante tinha um padrão. Então, isso caiu em desuso, hoje é difícil de achar, mas ainda bem que os fabricantes eles passaram a indicar com maior destaque o peso líquido, e esse peso líquido tem que estar sempre em maior destaque do que qualquer outra informação, e não pode estar causando nenhuma dúvida para o consumidor. Tem que ser bem claro, né? E no caso do peixe, né? Do peixe fresco, tem o peixe fresco e tem aquele que é o congelado, né? E existe a dúvida também do peso desse produto. Isso, a comercialização de peixe é sempre mais complicada, justamente pelo fato dele muitas vezes está sendo comercializado congelado. O peixe congelado, ele pode estar com o peso padronizado já pela indústria, por quem fez a embalagem do produto. Nesse caso, o peixe, o peso do produto, ele tem que ser descontado o peso da embalagem, e descontado também, se ele passou por um processo de glaciação, precisa estar descontado esse gelo externo que envolve os filés de peixe, né? Então, para a pessoa saber se está de acordo, ela precisa imergir em água, seguindo a orientação que está na embalagem, para tirar só esse gelo que envolve, e o peso da embalagem. E aí o peso líquido é aquele filé que sobrou. No caso de peixe já pesado no ponto de venda, com etiqueta de responsabilidade do ponto de venda, a gente precisa estar atento na etiqueta do ponto de venda se está sendo descontado o peso da embalagem naquela etiqueta. Isso para todos os produtos, mas o peixe desconto daquela tara da embalagem que foi usada para embalar o produto, e se tiver gelo para conservação e transporte também, ele não pode ser pesado como produto, ele tem que ser o peso do peixe, excluído embalagem e gelo. No caso de produto pesado a granel, em feiras, por exemplo, ou até no mercado, produto a granel, peixe fresco, por exemplo, também você tem que estar sempre atento se o comerciante está descontando o peso da embalagem na hora de fazer a pesagem na balança. E uma outra dica muito importante é observar a balança, se a balança que ele está usando é uma balança certificada do Inmetro, e se essa balança ela passou por verificações periódicas pelo Inmetro também, pelo IPEM e pelo Inmetro. Se ele identificar alguma irregularidade, né, e mesmo contestando, não tendo ali uma revisão, qual seria o caminho para fazer uma denúncia? Isso, a primeira coisa é sempre tentar, no ponto de venda, conferir peso de embalagem, peso de produto. Isso é um direito do consumidor e um dever do ponto de venda. Caso o cliente consumidor, ele tem algum problema ainda, alguma dúvida, ou o próprio ponto de venda trouxe algum problema nessa conferência, o consumidor ele pode entrar no site do IPEM, www.ipem.sp.gov.br. Lá você vai ter os canais de denúncia com o IPEM, tem ouvidoria, tem e-mail, tem vários canais que a pessoa pode entrar em contato. Essa denúncia vai ser encaminhada para os IPEMs regionais e, dependendo da região, vai encaminhar um fiscal, mas todas as denúncias que forem feitas vão ser averiguadas.
vão ser encaminhados fiscais para verificar se tem algum problema no ponto de venda. No site do IPEM, o consumidor também consegue publicações, guia prático de consumo e outras publicações. É só pesquisar lá, ir lá em Cidadão, publicações, que vão ter todas as informações que a pessoa precisa. Pedro, independente de ter a denúncia ou não, vocês também fazem essa ronda? Tem feito pensando nesse período da Páscoa? Sim, diariamente a gente já fiscaliza os pontos de venda, tanto nos períodos sazonais quanto no dia a dia, é o nosso serviço diário. E intensificado, lógico, nesse período de Páscoa, a gente intensifica a pesagem de produto, de peixe, de ovos de Páscoa, qualquer produto, colomba pascal, qualquer produto mais sazonal, a gente intensifica nessas datas. Pedro, muito obrigada pela participação, por trazer também mais orientações para os nossos ouvintes, consumidores, e um bom trabalho para você e a equipe. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo aqui e uma ótima Páscoa a todos. Obrigada. Pedro Rueda é fiscal regional do IPEM aqui em Campinas. 9h58. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809.